Glória a Deus. Irmãos, esse mês nós estamos falando sobre o tema Encham-se do Espírito. E hoje queremos conversar um pouco mais com vocês sobre esse tema. Encham-se do Espírito. Ele é esperança. A primeira semana nós falamos encham-se do Espírito. Ele é a vida de Deus em nós. Na segunda semana falamos encham-se do Espírito. Ele preparou o caminho para ser cheio está pronto, é só caminhar nesse caminho. E hoje eu quero falar sobre encham-se do Espírito, ele é esperança. Nós necessitamos de esperança. É mais do que a esperança que espera, é a esperança que caminha com, que anda com. É a esperança como presença, como relacionamento, como companhia. É a esperança como quem anda junto. Ele é a nossa esperança, não no sentido de que olhamos para o futuro na expectativa de. Não, é esperança no sentido de convicção. As Escrituras nos falam, por exemplo, sobre fé, nos ensinando que a fé é a prova daquilo que não se vê. Como que pode se provar o que não vê? Quando nós pensamos com a mente da ciência, que é o nosso pensamento mais fundamental, mais básico, mais racional, mais comum, e não tem problema nisso, nós dizemos, bom, você não pode comprovar o que você não vê, mas isso é materialidade, é ciência. Por isso que Paulo fala, por isso que as Escrituras falam de fé. Fé é esperar o que não vemos. E como que pode ser isso, irmãos? Como que eu espero o que eu não vejo? Quando eu estou cheio do Espírito Santo. A palavra do Senhor nos ensina que Deus é Espírito. O Espírito não pode ser visto. Jesus diz, o Espírito é como o vento, ele sopra onde quer. Não se sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas se sabe que ele está passando por aí. Você sente o ventilador, o ventinho do ventilador aí? Ele está passando, o vento, você sente ele. O Espírito não é palpável, não pode ser envelopado, não pode ser encaixotado. O Espírito é Deus, e ele sopra sobre nós, e ele age em nós. E o Espírito em nós nos traz a convicção de que o Senhor está conosco, mesmo quando nós não o vemos. Mesmo não o vendo, nós sentimos essa esperança. Ele está em mim. Ter o Espírito em mim é a certeza de que eu vou chegar lá onde Ele preparou para que eu chegasse. Paulo nos ensina, por exemplo, ele diz assim, eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que dia? O dia da redenção. Que depósito? Isso que Ele me deu. Esse enchimento, essa condição, essa reserva dentro de mim. Eu não posso ver, mas eu posso sentir o Espírito me impulsionando dia após dia. Como será o amanhã? O nosso amanhã está seguro em Cristo Jesus, porque Ele, quando ascendeu aos céus, Ele deixou uma mensagem para os seus discípulos. Ele falou assim, eu estarei com vocês todos os dias. Mas onde Ele está? Eu não estou vendo Ele. Não, se Ele não estiver em você, Ele não está. Ele só está em você, porque Ele não habita em coisas, Ele habita em gente. E se Ele habita em você, você sabe, o Senhor está comigo. E Ele está comigo quando? Todos os dias. Isso é esperança. A esperança do discípulo é quando as coisas estão bem e quando estão ruins. Por quê? Porque ele sente, o Senhor está comigo. O salmista dizia assim, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Onde eu me escondo? O Senhor dos exércitos, no Deus de Jacó. Ele está comigo. O Senhor está com você? Quando somos cheios do Espírito Santo, nós temos essa convicção.
E é disso que eu quero falar hoje. Encha-se do Espírito. Ele é a nossa esperança. Eu quero começar lendo com você o Salmo 126. O Salmo 126 é chamado de cântico de peregrinação. E é cântico porque ele fazia parte da cerimônia, dos ritos de peregrinação do povo de Israel. O povo de Israel, eles lembravam-se da vida deles, de tudo que eles passaram, da jornada deles, da chamada que o Senhor fez a eles, o Senhor colocando eles na terra da promessa, portanto cumprindo a sua palavra, o que eles fizeram com a bênção que Deus deu para eles, o Senhor corrigindo eles, mandando ele para a escolinha de recuperação. Os irmãos sabem, né, irmãos? Quando a gente não passa no exame, a gente fica de recuperação, não fica? Alguns chamam de prova, de tribulação, mas é recuperação. A gente fica no recuperação. Aí eles foram para a recuperação no Egito, voltaram, aí foram para a terra, né, que o Senhor estabeleceu para eles primeiro. Aí depois vai para a recuperação no exílio, na Babilônia, volta para a terra e o Senhor vai ensinando eles. Vai num processo pedagógico mesmo, né? Ensinando o seu povo. E uma das coisas que o povo de Israel aprende, e que eu aprendo, e você aprende, e é o que as Escrituras nos ensinam. Nós, irmãos, somos seres integrais. Nós somos corpo, né? Físico, corpo, células, sangue, nervo, ossos. Nós somos mente. Mente é mente, razão, cérebro, né? Psique, emoção, afeto, sentimento, memória. Tudo isso é matéria, tudo isso é corpo. Mas nós também somos espírito. Nós somos uma parte imaterial que não consegue se identificar como memória, ou como afeto, ou como sentimento. É alguma coisa imaterial. É mais do que química. É mais do que aquilo que corre dentro de nós como química. É uma parte imaterial, que a Bíblia chama de espírito, de alma. Então nós somos seres integrais. Nós vamos tendo relacionamento com Deus e dizemos que Deus é bom. E queremos esse Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Às vezes nos apegamos mais ao que Ele faz, que é pão. Deus faz pão. Deus dá pão, alimento, provisão. Jesus falou, olha, Jesus falou, a roupa, o alimento, o Pai que está no céu dá isso para todo mundo. Se crê, se não crê, se é crente, se é incrédulo, se é ateu, Ele dá para gente boa, gente que não é boa, gente que você acha que é bacana, gente que você acha que deveria morrer, só que você nunca vai querer matar, mas Ele fala, Ele dá pão, Ele dá roupa, Ele dá vestimenta. Ou seja, Ele cuida de gente, do corpo do homem, Ele cuida dos pássaros, o Senhor Jesus falou. Ele cuida de nós, nos trazendo alegrias. Que alegria de conseguir uma coisa, alegria de encontrar um amigo, alegrias da festa de aniversário de alguém, alegrias, e nós sentimos essa alegria toda, nós amamos, nós nos apaixonamos, aí nós namoramos, casamos, outros decidem, não, eu vou amar minha família e outras pessoas, mas nós amamos, nós sofremos com isso, mas temos afetos, e tudo isso é bom, e nós dizemos, Deus é bom, porque Ele nos dá o pão. Mas nós somos seres integrais, nós temos espírito, e o nosso espírito precisa de vida, e vida nós só temos com o Espírito de Deus. Israel aprendeu essa lição, eu e você aprendemos essa lição. E eu queria pensar com você, a partir do Salmo 126, sobre esse assunto. Esse cântico de peregrinação, eles iam lembrando da história deles, do que Deus fez. Vamos lembrar da nossa história hoje? Vamos lembrar de onde o Senhor nos tirou? Quem era você quando Ele te chamou? Mesmo aquele bonitinho que fala assim, eu nasci no berço evangélico.
É uma linguagem nossa, mas vocês sabem que não existe berço evangélico, só existe berço, certo ou não? Então, mas nós dizemos, né? Eu, por exemplo, nasci num lar evangélico. Por quê? Minha mãe, meu pai, né? Ensinando Moisés, né? Jesus, o céu, o inferno. Eu lembro da Sueli, eu era garota, a Sueli lendo Apocalipse, eu não sei porque ela lia. Eu lembro dela lendo. Aí ela lia, eu falava assim, meu Deus, eu preciso decidir, Jesus, porque o bicho vai pegar. Era igual filme de terror. Eu não sei o que vai acontecer, eu sei que eu quero correr para onde ele estiver. E aí nós vamos, aí chama berço evangélico, lar evangélico, e tá bom essas expressões, não tem problema nenhum. Elas só não dizem quem nós somos. Porque nós somos o que somos. De onde o Senhor te tirou? Como o Senhor te chamou? Lembra? Lembra do que Ele fez na sua vida? Lembra do que Ele te deu? Lembra do que Ele entregou para você? Corpo, saúde, roupa, sapato. É interessante como algumas coisas que a gente tem, hoje a gente não valoriza tanto, mas quando não tinha, a gente até orava, né, irmãos? Alguém já orou por sapato aqui? Tênis. Senhor, prepara aquele tênis. Isso é coisa para orar, irmão? Quando você é pobre, peba, pobre de marré. Senhor, prepara aquele café da tarde. Mas aí depois vem muito tênis, vem muito café, vem muita comida. Aí você fala, essa droga desse picanha que tá dura. Eu gosto de picanha maturada, Deus, cadê minha picanha maturada? E a gente vai cansando de ter o que a gente não tinha, e vai esquecendo de ser grato pelo que Ele nos deu. Isso é dádiva. Mas eu ralei. Então, mas se Ele não te desse arzinho no pulmãozinho para você respirar e cérebro para funcionar, nem isso você ia conseguir. Obrigado, Senhor, pelo meu cérebro que está funcionando, meu pulmãozinho, minhas perninhas, meu braço, para eu conseguir comer o pão que hoje eu estou jogando na mesa e falando, cadê? Não é como antes. Lembra disso, irmãos? Ser grato pelo que Ele nos dá. Ser grato porque nós moramos onde moramos e temos o que temos e deitamos na cama que deitamos e com quem deitamos e com as pessoas que convivemos. Senhor, esse filho que dá trabalho, essa filha que dá trabalho, esse marido que dá trabalho, é muito difícil isso. Essa esposa que dá trabalho. Mas não foi você que falou, Deus, dá marido, dá esposa, dá filho, dá filha. Mas que loucura nossa, hein, irmão? Nós somos ou não somos estranho? Ou vocês são estranhos, ou eu sou estranho. Lembrar do que Deus fez por nós. Mas depois disso, nós também temos que lembrar que tudo isso, sem o Espírito dele, é nada. Perde o brilho, perde a graça, perde o encanto. Nós queremos Deus, porque sabemos que o que Ele dá para todo mundo. Mas o Espírito dele, Ele só dá para o povo dele. Nós queremos Deus. Senhor, encha-nos do seu Espírito Santo. Nós não queremos religião, não queremos regrinhas. Sabemos já a regrinha, decoramos a regrinha, fizemos os cursinhos, já sabemos tudo o que tem que fazer. Mas inúmeras vezes essas regrinhas parecem que não nos preenchem, porque nós precisamos do Espírito de Deus. Quando você vive momentos onde nem pai, nem irmão, nem esposa, nem esposo, nem filho, nem ninguém anda com você, é só você e você mesmo, lá você precisa do Espírito de Deus com você, e você sente esperança. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas a esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos. Olha isso. Estou acabando de dizer que está alegre. Senhor, restaura-nos. Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto.
Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Salmo 126, talvez um salmo do exílio, o salmo do exílio, certamente, talvez escrito por Neemias, por Esdras, né? Ele fala dessa celebração. É um ponto no momento da história de Israel. Ele começa dizendo: quando o Senhor quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. Sião é a casa de Deus, Sião é Jerusalém, Sião é o lugar onde Deus manifestava a presença deles, é onde há templo, é onde há altar, é onde a glória de Deus se manifestava. Sião é onde o povo de Deus se identificava com Deus socialmente, religiosamente, politicamente, na educação, em todos os sentidos. Era o centro da vida do povo de Deus, era Israel. Jerusalém, esse lugar, e lá em Jerusalém o templo, um lugar mais específico ainda. Quando o Senhor trouxe os cativos de Sião, foi como um sonho. 70 anos no cativeiro, 70 anos numa terra estranha, 70 anos sendo manipulado, controlado, 70 anos sem poder ter a liberdade de culto que eles tinham no passado, 70 anos criando seus filhos e gerações que vieram, sem poder criá-los na tradição que eles gostariam de criar. Então desenvolveram vários métodos que não vamos comentar aqui. 70 anos no exílio, 70 anos orando: Senhor, manda a benção. A gente tinha benção, Senhor, era muita benção. A gente tinha terra, a gente tinha o templo, a gente tinha culto, tinha animais, a gente tinha fazenda, a gente arava a terra e comia da terra, e festejava, e tomava o vinho, e comia o pão, e tomava o azeite, e era uma festa maravilhosa. Mas, Senhor, a gente se esqueceu do Senhor. Israel se embriagou com o que Deus podia dar, e desprezou o Espírito de Deus, que é quem Ele é. E por que Israel fez isso? Deus que ama Israel, como o Deus que ama quem Ele chama, Ele corrige o povo dele. Deus corrigiu o seu povo. Bom, esse salmo aqui, você percebeu que ele se divide em duas partes? A primeira é do versículo 1 ao 3. Nossa boca se encheu de riso, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de canto, de alegria. Até as outras nações dizia: o Senhor fez grande coisa para esse pessoal. É quando você está na pindaíba, está ruim, está mal, todo mundo sabe, os vizinhos sabem, os colegas sabem, né? E aí o Senhor te abençoa, e aí o pessoal olha para você e fala assim: esse cara foi abençoado por Deus, essa mulher foi abençoada por, essa família foi abençoada por Deus. Não é assim, irmãos? Assim aconteceu com Israel também. A segunda parte do texto diz assim, a partir do versículo 4 ao 6: Senhor, restaura-nos. Olha, ele está acabando de dizer que, Senhor, foi um sonho. Quando nós saímos do cativeiro, foi igual um sonho. É igual quem quer engravidar e não consegue, engravida. É igual quem quer casar e vai e consegue. É igual quem está desempregado e consegue um emprego. É igual quem quer o aumento e consegue e trabalha e não vai dar, de repente vem. É um sonho, bênção, que coisa boa. E todo mundo reconhece isso. Mas logo em seguida eles dizem: Senhor, restaura-nos, assim como enche os ribeiros do deserto. Ué, mas não está dizendo que está bom? Como é que restaura? Então não está inteiro? Não. Esse salmo está dizendo exatamente isso. Como é bom ter coisas que Deus nos dá, mas sem o Espírito dele, as coisas que ele dá, parece que perde o encanto, o brilho. O colorido de tudo que ele dá, fica cinzento, quando nós não estamos cheios do seu Espírito. Amém, irmãos? Então vamos na primeira parte.
Aí eu quero fazer a primeira parte lendo com você o texto de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. O Senhor está falando com o povo dele, e o povo dele foi corrigido por ele. A palavra disciplina é uma boa palavra, viu, irmãos? Que nós encontramos na Bíblia, na vida, e que serve para nós. Disciplina. O Senhor, o escritor do livro de Hebreus, ele diz que Deus, que o Pai corrige o Filho a quem ama, não é? Então nós ficamos com o que as Escrituras nos ensinam. O Pai, quem ama, corrige aquele que é amado. Lógico que nós estamos falando de alguém que tem autoridade sobre o outro. Mas nós estamos falando, por exemplo, de relações de adultos, né? Marido corrigindo mulher, mulher corrigindo marido, essas coisas não funcionam, certo, irmão? Todo mundo que é adulto, a princípio, sabe tudo na vida e tem todo o conhecimento do bem e do mal, do eterno e sabe tudo, certo? E não gosta que ninguém diz para o outro o que tem que fazer. Mas o conceito aqui, então, não é hierarquia, é de autoridade. Então, o Senhor ama o seu filho, e Ele corrige o seu filho. Israel é o povo de Deus, chamado por Deus, precisou ser corrigido por Deus. E eu quero ler com você então, a partir do versículo 16, Ezequiel 16. Ezequiel é um profeta pré-exílico, mas também é do exílio, como Jeremias, eles são contemporâneos. Ezequiel é aquele que falou, olha gente, se a gente não se arrepender, nós vamos para o exílio. Igual Jeremias. Jeremias falava, pessoal, se arrepende, senão o Senhor vai cobrar a gente. E o pessoal, Jeremias, cala a boca, rapaz, você só traz palavra ruim para nós. Ezequiel também. E o povo foi para o exílio e os profetas foram juntos, viu, irmãos? É bom, os pregadores vão falando que o mundo vai acabar, e quando acabar nós vamos estar por aqui, certo, gente? Os irmãos não gostaram muito não, né? Mês que vem nós vamos falar de escatologia, aí nós vamos esclarecer esses assuntos, certo? Capítulo 36, versículo 16. De novo a palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, quando os israelitas moravam em sua própria terra, eles a contaminaram com sua conduta e com suas ações. Sua conduta era, à minha vista, como a impureza menstrual de uma mulher. Por essa razão, derramei sobre eles a minha ira, porque eles derramaram sangue na terra e porque se contaminaram com seus ídolos. O povo de Israel recebeu a terra do Senhor, tudo aquilo que eu já comentei, o bem, a terra, podiam plantar e colher, e prosperidade e abundância. E eles então começaram a se afastar da palavra do Senhor. E nós somos assim, irmãos. Olha, nós podemos ler a Bíblia, podemos decorar ela, os versículos bíblicos, mas quem faz da palavra fria, letra fria, espírito e vida em nós é o Espírito Santo. Você pode ler a Bíblia toda, estudar ela, saibam vocês que há teólogos, biblistas, que não são cristãos, que não creem em Deus. Eles só são estudiosos da Bíblia e sabem muito de Bíblia, mais do que eu e você, mas não creem em Deus. Por quê? Porque eles conhecem muito da letra fria e não recebem o Espírito de Deus, que faz dessa letra fria espírito e vida. Jesus falou, as minhas palavras são espírito e vida. Amém, irmãos? Israel então se afastou da palavra, e toda vez que eu e você nos afastamos da palavra, nós nos esfriamos espiritualmente. O que é esfriar? É aquela coisa gostosa do Espírito dentro de nós, parece que vai ficando um negócio meio mecânico. A gente vai substituindo a alegria insubstituível do Espírito pelas outras boas alegrias da vida, que são boas mesmo, mas não substitui essa. Mas como a gente se acostuma com tudo, a gente vai se acostumando com isso também, vai se acostumando inclusive em não sentir mais a alegria do Espírito Santo, quando sentíamos no passado. Por quê? Nos distanciamos da palavra. Israel fez isso, e quando a gente se distancia da palavra, irmãos, é assim, o que as Escrituras nos ensinam é que nós temos o velho Adão dentro de nós, né? Sabe o que é o velho Adão?
É o seu velho eu, é o velho Moisés, é o velho você, dentro de você. Quando você encontrou Jesus, você se reconheceu em Cristo como um pecador que precisava de salvação, não é? E aí ele falou assim: se arrepende, você não é flor que se cheire, né? Aí você é mesmo Jesus, e chorava: é mesmo, Senhor, me liberta. Seu mentiroso, é mesmo, Senhor, eu sou um mentiroso. Você fica cobiçando: é verdade, Senhor, me perdoa. Ser enganador: é verdade, Senhor. Se arrepende você: Senhor, tem misericórdia de mim. Isso foi quando a gente se converteu. O Espírito Santo veio, entrou em nós e mostrou um espelho assim. Você olhou a foto e falou: é feio o negócio. O Espírito Santo, amor, mostra para nós o que ninguém vê e que nem a gente gosta de ver. Ele mostra. Aí você se arrepende: Senhor, tem misericórdia. E aí o Espírito Santo vem em habitação em você. Mas aí você começa a se distanciar da palavra. Aquele velho Adão começa a ficar forte de novo, grande de novo. E aí quando você ouve a pregação e diz assim: você é um mentiroso. Você: mentiroso é você, rapaz. Cuidado com esse olhinho aí que está cobiçando. Se você está falando isso é porque você é um cobiçador. Eu não. Deus me conhece. E aí o coração vai ficando duro. E aí o outro, que é para ser objeto de amor, de convivência, começa a ser um objeto de rivalidade, de competição. E aí nós começamos a nos distanciar do outro. Aquele amor que nos levava a querer estar com o outro, começa a esfriar. E agora você fala assim: vamos lá, tá com o outro. Paz, mala, Deus abençoe, como é que você está ali? A gente não fala assim, né? Mas, ô irmão, você vai se distanciando, vai esfriando. A Bíblia, que era palavra viva, vai ficando um monte de versículo decorado. Quando o pregador vai pregar, você diz: esse texto eu já conheço. Já fiz umas conexões aqui de texto bíblico, já tenho uma mensagem pronta na cabeça. Eu tinha um amigo que sentava perto de mim, quando eu era mais jovem. E aí toda vez que alguém estava pregando, ele ficava assim. Batia assim, ó. Moisés. Aí começava a falar Hebreus 5, Gênesis 3, Efésios 2. Aqui encaixava Esdras 2. Aqui encaixava. Eu falava: meu cara, puxa, não, né? O irmão estava pregando lá e ele ficava pregando do meu lado. Ele era gente boa beça, eu gostava de ficar com ele. Mas ele ficava pregando junto com o irmão. Por quê? Já conhecia os textos bíblicos, tudo. E às vezes isso acontece com a gente. A gente conhece as escrituras, mas vamos nos distanciando dela. E quando isso acontece, irmãos, a gente vai virando aquele ser humano que a gente era antes de conhecer Jesus. E aí não leva desaforo para casa, fica bravo, fica coração duro, arretado, puxa a peixeira de novo. Não enfia a peixeira na banha, né? É que eu falo as coisas, eu lembro de umas piadas, mas não puxa a peixeira, mas fere o outro com a palavra, diminui, né? Despreza, mostra arrogância, enfim, vai fazendo mal para os outros. Israel fez isso, derramou sangue. Israel, irmãos, eles escravizavam os irmãos de sangue. Não pode pagar a dívida, vai ser meu escravo. A lei diz que pode, então você vai ser escravo. Escravizava os irmãos, e aí fazia violência, e derramava sangue, e aí o Deus deles, que era Jeová, o culto deles, que era no templo, começou a virar aquela coisa de rotina. Eu já sei qual é o culto, eu já sei qual é o que o sacerdote vai falar. Aí começaram a se encantar com ídolos novos ídolos, novos deuses. Quando a gente fala de ídolo, normalmente o que vem na nossa cabeça, irmão, quando fala de ídolo, vem uma imagem, né? Os evangélicos em geral gosta de dizer assim: eu não sou católico porque católico é idólatra. Por quê? Porque ele tem lá uma imagem. E nós não temos imagem. Tem ou não tem? A gente diz que não tem imagem. Mas tem idolatrias dentro de nós, irmãos, escondida lá no coração. Ídolos que nós criamos. E ídolo é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. No sentido de que Deus é onde eu vivo e onde eu existo. E quando que eu crio um ídolo? Quando eu coloco alguma coisa no lugar e aquilo vira o motivo da minha existência, da minha vivência, é o ar que eu respiro, é o que eu quero. Seja filho, mulher, negócio, trabalho, relacionamento.
seja compulsividade, sejam elas quais forem, são ídolos que vão ficando dentro de nós, ídolos que ninguém vê. Tem gente que às vezes está dentro do culto e traz o ídolo dele, né? Um dos ídolos que nós temos é o Deus da nossa cabeça, irmãos, que a gente limita a ele. Nós já falamos sobre isso. Mas o Senhor então trouxe correção sobre Israel. Israel estava em rebelião contra Deus. O Senhor então falou com ele assim, versículo 19: eu os dispersei entre as nações, e eles foram espalhados entre os povos. Eu os julguei de acordo com a conduta e as ações deles. E por onde andaram entre as nações, eles profanaram o meu nome santo, pois se dizia a respeito deles: esse é o povo do Senhor. Mas assim mesmo teve que sair da terra que o Senhor lhes deu. Tive consideração pelo meu santo nome, o qual a nação de Israel profanou entre as nações para onde tinha ido. Vocês entenderam o texto aqui? Israel vai saindo pelas nações e vai profanando o nome de Deus. Nós oramos o Pai Nosso, irmãos, e dizemos assim: santificado, como é que nós dizemos? Santificado, vamos de novo? Santificado seja o teu nome. Quando nós oramos isso, nós estamos dizendo: Senhor, faz de mim santo, para que os outros te conheçam santo. E quando alguém, por exemplo, vê a mim e a você, que somos discípulos de Jesus, fazendo o que um discípulo de Jesus não faria, e isso acontece com todos nós, porque nós estamos num caminho de santificação, muitas vezes nós profanamos o nome do Senhor, nós lançamos lama no nome dele. Você conhece algum crente que já lançou lama no nome de Jesus? Não pense em nenhum não, pensa só nos programas de televisão. Outro dia eu passei perto de uma igreja que tinha um nome lá, enfim, esses nomes, esses evangelhos que são vendidos, pacotinhos que são vendidos, o nome do Senhor é profanado. Nós estamos num tempo, irmãos, que muita gente, saibam os irmãos que o número de pessoas que estão se tornando ou desigrejados no sentido que estão ressentidos, chateados com as instituições e se afastam das instituições, e muitos têm muitos motivos para fazer isso. Tem aqueles também que estão se afastando da religião. Por quê? Porque seja evangélica, ou católica, ou espírita, ou alto ou baixo espiritismo, tanto faz, vai cansando essas pessoas, e elas vão começando a perceber que elas podem tocar a vida dela do jeito que elas quiserem, sem ter que ir numa igreja, num culto, numa reunião, numa irmandade. É só eu ter uma vida correta, uma vida moral, e estou longe disso. Esse número de pessoas, segundo o censo recente, irmãos, tem aumentado mais do que o número de pessoas que têm se convertido. E o número dessas pessoas é maior entre os mais jovens, 14 a 30 anos mais ou menos. Isso quer dizer que se a gente continuar jogando lama no nome do Senhor, em breve o Brasil não será um Brasil com o Evangelho, mas será um Brasil de pessoas que rejeitam o Evangelho. E por quê? Isso é coisa do Satanás. Tá bom, entendemos que é coisa do Satanás. Mas onde que o Satanás está rodando por aí, né? Está usando a boquinha de quem? A mãozinha de quem? O olharzinho de quem, né, irmãos? E não é no sentido de possessão, é no sentido de consciência. É essa consciência idólatra que vai tomando conta de todo mundo que eu digo, aquele que está longe do Espírito, e se torna um idólatra, que lança lama no nome de Deus. De novo, você conhece alguém que já lançou lama no nome de Deus? Além de quem? O povo de Israel, irmãos, estava jogando lama no nome de Deus. O Senhor disse assim: eu vou corrigir o meu povo. Por isso diga a nação de Israel, versículo 22, assim diz o soberano, o Senhor: não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome,
que vocês profanaram entre as nações para onde vocês foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do Senhor, a palavra do Senhor soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Nós falamos isso no mês de agosto, em junho, sobre santidade, né? Quem produz santidade em nós é Deus. Então quando você começa a ter desejo de santificar, é porque o Espírito está levando você a isso. Deus está dizendo aqui, eu vou corrigir o meu povo, mas não é por causa dele, é por causa do meu nome. Eles lançaram lama no meu nome, eu vou limpar o meu nome, mas vou limpar através deles. Eles lançaram lama, eu vou limpar o meu nome através deles. Como? Lançando no inferno? Não, levando eles a um caminho de santificação. Olha que Deus bom, irmãos. Deus é bom ou não é, irmãos? A chibata vai comer. Não, mas não é a chibata que arranca sangue, é a chibata que santifica, muda a mente, muda o coração, muda a postura, que traz transformação. Versículo 24: eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei no meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Versículo 25, olha que promessa maravilhosa: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. E que nós aprendemos aqui: eu não me limpo do meu pecado, eu não tiro a idolatria de dentro de mim, isso é da minha natureza. Eu preciso clamar ao Senhor, e o Senhor com misericórdia vem e faz isso em nós. Você tem vontade de orar? Você tem vontade de jejuar? Você tem vontade de ler a Bíblia? Você tem vontade de ser mais santo? Você tem vontade de ter mais comunhão com Deus? É Ele fazendo uma obra em você, meu irmão, não é coisa sua não. É Deus fazendo uma obra dentro de você. Versículo 26, darei a vocês um coração novo, porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos, e a obedecer fielmente às minhas leis. E aí ele diz novamente: eu farei isso por amor ao meu nome, e não por causa de vocês, é por amor ao meu nome. O Senhor então diz ao povo de Israel que porque ama Ele, trará correção sobre eles. E então esse povo é levado para o exílio, e fica 70 anos em Babilônia. Babilônia, irmãos, é o lugar onde nós ficamos e sentimos saudade de Deus. Parece que é um limbo. É aquele lugar onde você está num processo de recuperação, de restauração da sua vida. Não é tão bom como era antes, e ainda não ficou como você gostaria. Você está num processo, e às vezes esse processo é longo. Israel durou 70 anos, mas o Senhor disse: eu vou mudar o coração de vocês, eu vou mudar a mente de vocês. E Ele disse isso para encher o coração daquele povo de esperança. Quem nos traz esperança é o Espírito Santo de Deus. Quem traz esperança para mim em relação ao meu filho, a minha esposa, a minha família, ao meu trabalho, a mim mesmo, a quem eu sou, é o Espírito Santo de Deus. Quem traz esperança a mim a respeito da nação que eu vivo, do povo que eu vivo, do bairro onde eu moro, do lugar onde eu faço missão, dos governantes, das coisas que estão ao meu redor, quem me traz esperança é o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus é que me traz esperança. O que te faz orar quando as coisas estão andando mal é o Espírito de Deus que te traz esperança. Bom, o Senhor mandou o povo para a Babilônia, o povo ficou 70 anos, o Senhor corrigiu esse povo e trouxe de volta esse povo. Aí começa o Salmo 126, Senhor, quando o Senhor tirou a gente da Babilônia, estávamos como os que sonham. E o povo então voltou da Babilônia
para Jerusalém no governo de Ciro. Por decreto de Ciro, eles voltaram para Jerusalém e começaram a reorganizar a terra deles, o governo deles. Aí os irmãos vão aprender isso lendo os livros de Esdras e de Neemias, 2 livros que falam sobre a reconstrução do templo e da cidade, das muralhas e do templo de Jerusalém. O Senhor trouxe o povo do cativeiro e colocou o povo na terra. Lá na terra, o povo começou a lembrar das coisas boas que o Senhor já tinha feito no passado. Vamos voltar para o Salmo 126, irmãos? Fica aí só um minutinho, tá? Não vai dormir agora não, vamos lá. O Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Isso é um testemunho externo. Agora o testemunho interno. Sim, coisas grandes, Salmo 126, versículos 2 e 3. Sim, coisas grandiosas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. O Senhor fez coisas grandes para Israel. Israel estava de novo em casa. É aquela coisa parecida, irmãos. Eu recentemente fiquei no hospital. É assim, né? Você está no hospital, coisa chata ficar no hospital internado, né? Aí quando você chega em casa, coisa boa. Você está viajando, está passeando, fazendo não sei o que, trabalhando, está longe, viajando a trabalho. Você come, você bebe, tem hotel, não sei o que. Mas coisa boa é quando você chega em casa, né, irmãos? Você pode estar até de lazer, mas coisa boa mesmo é quando você chega em casa, né? É como se o povo de Israel estava dizendo: olha, o Senhor fez grandes coisas por nós estamos em casa de novo. Como é bom estar em casa de novo. Como é bom estar em casa de novo, como é bom estar em família, como é bom estar na nossa terra, como é bom ter as coisas que Deus tem dado para nós. De novo, irmãos, lembre-se o que o Senhor tem feito na sua vida, de onde Ele te tirou, o que Ele tem feito na sua vida, o que Ele tem colocado em suas mãos. Nós temos um sentimento, irmãos, permanente dentro de nós, que é de insatisfação, é da nossa natureza. Isso não tem jeito, irmãos, é da natureza humana. A insatisfação tanto nos leva a querer coisas novas e ajuda a gente a descobrir coisas novas, isso é bom, como nos faz a ter esse sentimento de ansiedade, de nunca está bom, eu preciso de alguma coisa a mais, está sempre faltando alguma coisa. E o povo de Israel recebeu a bênção de Deus, voltou para a terra. Eles estavam dizendo: olha, realmente Deus fez grandes coisas por nós. Eles reconheciam o que Deus fez. Talvez eles estavam melhor do que alguns de nós em alguns momentos, que não reconhecemos o que Deus faz em nossas vidas. Eles estão dizendo: olha, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Você está alegre com o Senhor, irmãos? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso eu estou alegre. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Essa casa maravilhosa que o Senhor me deu, essa família maravilhosa, esse trabalho maravilhoso. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Essas grandes coisas que o Senhor fez por nós, que a gente sempre chega a vir o olhinho assim: grandes coisas fez o Senhor. Sim, deixa eu contar uma história bacana aqui. Quinta-feira a gente está na reunião de oração. Aí os irmãos compartilham os pedidos de oração, né? Ao abençoado ali, o apóstolo Dimas, compartilhar aqui pode falar, irmão. Quero agradecer aos irmãos pela bucha que Deus me deu. Dá para você explicar isso para nós, irmão? Claro. Aí ele deu um estudo bíblico para a gente na hora da oração. Por quê? Quero agradecer ao Senhor pela bucha que Ele me deu. Dimas, é que eu estou entregando você só porque é nossa amizade, tá? É a liberdade que nós temos. Mas não é assim, irmãos. Ele falou, não estou de reclamação não, ele estava falando, ele falou: pelo menos eu vou ter o dinheiro para mandar para a missão, para acertar as coisas em casa, é um dinheiro, então ele estava dando glória a Deus mesmo, ele não estava de brincadeira, mas ele estava dizendo: é uma bucha, que é uma bucha, ele estava mentindo? Não, ele não estava reclamando também, não foi tom de reclamação não, tanto que a oração foi de gratidão. Mas eu só estou aqui brincando aqui, como a gente tem coisas em nós, que a gente começa a dizer: Senhor, obrigado, essa casa, esse filho, essa mulher, esse marido, obrigado, Senhor. É quase assim, tem que agradecer, mas é o quê? É quase isso. O Senhor... Mas essa coisa que a gente tem que agradecer, ela fica boa de novo quando a gente perde. Rapidinho.
O emprego que você acorda de madrugada, você fala, ai Senhor, que vontade. Conversando com alguém ontem, ela falava assim, rapaz, estou acordando 10 horas da manhã, que desgraça, preciso arrumar emprego. Vou dormir 2 horas da manhã, não consigo, agitado. Mas aquele emprego que estava te matando, rapaz, pois é, olha para nós, para Deus mandar de volta. O emprego que estava me matando, que agora estou morrendo sem desempregado. Mas não é assim, mas nós não somos assim ou não? Senhor, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Como é bom você respirar sem aparelho, andar, né? Fui visitar a irmã Estelita essa semana e ela estava bem, mas a irmã dela com a perna quebrada e não pode sair, fazer o que gostaria de fazer. Como é bom sair e falar, vou andar, vou subir, desço, vou onde eu quero, ai que bom. Mas isso só é bom quando nos falta. Israel naquele momento está dizendo, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Você pode dizer isso? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Deus faz grandes coisas por nós, mas nós somos seres integrais. Nós precisamos de pão para comer, nós precisamos de roupa para viver, nós precisamos de abraço para ter, nós precisamos de carinho de quem nos ama, mas nós precisamos de mais. E o mais que nós precisamos é do Espírito de Deus em nós. O salmista continua e diz, Senhor, restaura-nos. Você precisa de restauração? Amém. Senhor, me restaura. Eles já estão na terra, saiu do cativeiro, já não estão mais debaixo do jugo dos seus opressores, já têm uma oportunidade de fazer o culto, já têm liberdade de estar com a família, já podem agora viver com os irmãos. Viver com quem? Com os irmãos. Com quem? Com os irmãos. Ah, tá. Você vai ler lá na sua casa o capítulo 5 do livro de Neemias, você vai entender por que o salmista escreveu isso. Capítulo 5 do livro de Neemias, o povo voltou para Jerusalém, estava na terra deles, só que terra boa, irmãos, é terra onde eu moro, de preferência sozinho. O Éden só é bom quando eu estou lá. O Senhor fez a Eva, o negócio já começou a ficar estranho. Certo ou não? É o que está escrito. Por quê? Porque gente boa igual a gente, irmão, não tem lugar nenhum. Bom igual a gente, só nós mesmos, não é? A casa é boa, a família é uma bênção. Mas se todo mundo fosse igual a eu, seria uma maravilha. É assim na sua casa também ou não? Mais ou menos isso, né? Não é todo mundo que é assim, mas é mais ou menos, né? Eles estão na terra, irmãos, eles voltaram para a terra, para o lugar que Deus deu para eles. Quando eles estão lá, eles começam a ter problema de novo entre eles. Por quê? Por quê? Porque eles têm que conviver com os irmãos, eles têm que conviver em sociedade. E o Deus nosso, que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, vive em comunidade. Então tudo que Ele cria tem a ver com comunidade. A gente pensa em Deus sozinho, sentado no trono, né? Sentado assim, só mandando joystick, controlando todo mundo. Não, esse Deus vive em comunidade. Na tradução oriental, a tradição teológica oriental, eles contam uma história linda do Deus que vive em comunidade, como numa roda de dança. Olha o que é isso, a Trindade com mãos dadas. Ai pastor, que pecado, é a tradição ortodoxa, oriental. Mas ela é melhorzinha que a nossa, viu? Pode estudar lá. O Deus que dança em trindade, em comunidade. Só que esse Deus que vive em comunidade, como numa dança, aquela dança de roda que criança faz, quer que essa roda fique maior, melhor, mais gostosa. O que Ele faz? Vamos criar alguém? Vamos. Mas tem que ser alguém parecido com a gente. Vamos criar um humano. Aí cria um humano. Um humano, Ele falou, é 10. Esse ficou show. Mas o próprio humano fala assim,
eu preciso de alguém parecido comigo. Ele fala, é isso que a gente queria. Aí cria a mulher. E a roda que era de 3, agora vira uma roda de 5. Deus e homens celebrando a unidade, vivendo em comunidade. Depois disso não mudou mais. O que aconteceu? Entrou o bichão no meio. Satanás entrou, o diabo entrou no meio. E quando ele entrou no meio, ele entrou para trazer cisão, divisão. Já jogou o homem contra a mulher e separou o homem e a mulher de Deus. E onde era 5, ficou 3 para lá e 2 separados. Dividiu todo mundo. Mas o Senhor, que é o Deus que vive em comunidade, quando Ele restaura o povo dele, Ele dá muitas coisas materiais e bem para você, mas não é só para você compartilhar com quem convive com você. E o povo de Israel lá em Jerusalém estava com dificuldade de compartilhar, de conviver com os irmãos. E começaram um competir contra o outro, e um explorar o outro. Olha, irmão, acabou de sair do cativeiro, acabou de sair, vamos dizer assim, da cadeia. Já está começando a explorar o outro dentro de casa. Aí o salmista, o cronista aqui, escreve, diz assim, Senhor, restaura-nos. Sabe o que é isso? Mais do que coisas materiais, Senhor, nos dê de novo o seu espírito de unidade, nós queremos ser um novamente. Povo de Deus só é povo de Deus porque é um. Nós somos indivíduos que vivemos em comunidade. Senhor, restaura-nos, assim como enches os leitos dos ribeiros do deserto. Eu não vou explicar isso, não dá tempo, irmão. Gostaria de falar, mas não dá. Depois você estuda isso aqui em casa. Mas os ribeiros, terra árida, no inverno, vinha enchentes, chuvas, que enchia aqueles ribeiros. Eles olham para o ribeiro seco e falam, Senhor, encha-nos como aqueles ribeiros do deserto. Como é bom, irmãos, quando você está cheio do Espírito Santo. Como é bom quando você está cheio do Espírito Santo. Os irmãos são amados, a comunidade é amada. As diferenças entre os irmãos é um processo de crescimento. Como é bom quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Senhor, restaura-nos assim como enches os leitos dos ribeiros do deserto. E aí ele fala do versículo 5 e 6, que fala de arrependimento, de esperança primeiro. Aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. A esperança, irmãos, não nos tira o sofrimento, mas a esperança nos faz lutar no sofrimento. E no sofrimento nós semeamos sementes de vida. Quando você está cheio do Espírito Santo, mesmo no sofrimento, a sua sementeira é de vida. Eu não estou falando de alguém que está estressado, todo mundo fica estressado. Eu estou falando de ser cheio do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você semeia vida, mesmo no meio da aflição. Quando eu e você estamos na aflição, bom, é só eu perguntar, tem alguém passando prova aqui? Não precisa levantar a mão, né? Talvez 90% da igreja vai dizer, eu estou. Então quando a gente semeia, cheio do Espírito Santo, a vida toda. Vamos para Ezequiel 37. A mão do Senhor estava sobre mim, Ezequiel 37. E por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Aquela comunidade que está em Jerusalém, que saiu do cativeiro e agora está convivendo com os irmãos. E esse negócio de conviver com os irmãos, eu não preciso falar muito aqui, vocês sabem como é que é, né? Seja irmãos de sangue, irmãos de fé. É fácil ou não é, irmãos? Tinha um irmão aqui na igreja que ele falava assim, família é bom na foto, pendurada na parede. Aqui tem cada filósofo, irmãos. Família é bom na parede, na foto pendurada. E em casa, ele fazia assim, ó. Fazia assim, ó. Ai, ai. A mão do Senhor estava sobre mim.
e por seu espírito me levou a um vale cheio de ossos secos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que esses ossos estavam muito secos. Ossos secos, sem vida, vida nenhuma, sem esperança. Aqui é morte, é cemitério, com os ossos expostos, sem morte, sem esperança, sem vida. Essa era a condição. Quem está dizendo não sou eu, tá? Quem está dizendo é Deus. Deus está sondando o coração de Israel e dizendo: vocês estão com o coração de vocês seco, estão na terra, têm a terra, estão com seus familiares, mas estão como ossos secos, sem esperança. Por quê? Porque esse negócio de conviver é difícil. Presta atenção aqui, irmãos. Eles estavam em casa, com a família, mas desolados, porque nada dava certo. Você está entendendo o que eu estou falando? Dentro de casa, com a família, mas as coisas não andavam bem como eles desejavam. E isso foi esgotando eles de tal maneira, foi cansando eles de tal maneira, que eles ficaram como um vale de ossos secos, sem esperança. É o casamento sem esperança de dar certo. É o filho sem esperança de dar certo. É o relacionamento conjugal sem esperança de dar certo. É o relacionamento com as pessoas sem esperança de dar certo. É o trabalho sem esperança. A pessoa tem tudo, mas sem esperança que vai dar certo. Por quê? Cansou, esgotou. Ele me levou de um lado ao outro e pude ver que era enorme o número de ossos naquele vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó Senhor, tu o sabes. Quem é que fala assim, irmãos, em casa? Você, quando está esgotado, né? Ai, Senhor, o que eu vou fazer? Que solução eu dou? Como isso vai se resolver? Então ele me disse: profetiza esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês. E os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Ele disse o que ele ia fazer. E agora o profeta começa a profetizar, e presta atenção como as coisas acontecem. E eu profetizei, versículo 7, conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e ossos se juntaram, osso a osso. Olhei e os ossos foram cobertos com tendões e carne, e depois de pele, mas não havia nele espírito. Olha o Senhor trazendo uma profecia, numa linguagem pedagógica, ensinando o povo dele a enxergar e perceber. Eu tirei vocês da Babilônia, eu trouxe vocês para a terra de vocês, mas vocês continuam como ossos secos. Eu pus tendão em vocês, e pus carne, e pus nervos, mas vocês continuam sem esperança. O profeta profetizou, veio um reboliço, como nós lemos no capítulo 36, que ele disse que ia fazer. Ele não disse: eu vou pôr meu espírito em vocês e vocês vão ouvir. Eles receberam, irmãos, a bênção do Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho. Versículo 8: olhei e os ossos foram cobertos de tendões e carne, e depois de pele, mas não havia neles espírito. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida, se puseram em pé, e era um exército enorme.
Ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, nossa esperança desvaneceu, fomos exterminados. Talvez às vezes a gente se sinta assim, secos, sem graça, com a sensação de insatisfação constante. E o Senhor disse que traria uma mudança sobre Israel. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. E vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Versículo 21. Diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: tirarei os israelitas das nações para onde foram. Vou ajuntá-los de todos o lugar ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Eu os farei uma única nação. Eu os farei uma única nação nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos, e eles nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Israel estava dividido, mas quando o Espírito do Senhor vem sobre eles, eles começam a ter esperança. Lembra que eu falei inicialmente? Não é esperança de ver que alguma coisa vai acontecer, é uma esperança que está dentro deles. É o Espírito de Deus dentro deles dizendo: eu estou fazendo uma grande obra, eu estou realizando uma grande obra, eu, o Senhor, disse, eu, o Senhor, fiz. E ele começa trazendo unidade ao povo de Israel. O Salmo 126, que diz: restaura-nos, Senhor, recebe agora uma resposta de Deus. O Senhor dizendo: eu vou unir Israel novamente. Não será mais dois povos, será um povo, porque eu farei isso. Porque o Espírito de Deus é um espírito de unidade. O Espírito de Deus é Deus e Ele vive em unidade. O nosso Deus é um Deus trino que vive em comunidade. E Ele junta o povo dele, das duas, tribo do norte e tribo do sul. Ele diz que tornaria de novo a ser uma só tribo. Amém, irmãos? Quando o Espírito de Deus vem sobre nós, Ele nos enche de esperança. Quando o Espírito de Deus vem sobre nós, Ele nos traz unidade. Você volta a ter saudade de estar com os irmãos. Você volta a ter saudade de estar com a sua família, de sangue ou de fé. Você volta a ter saudade de servir junto. Você volta a ter saudade, porque agora o Espírito de Deus está dentro de você. Você está sendo cheio do Espírito Santo. A igreja não é feita por uma quantidade grande de pessoas, em termos numéricos. A igreja é realizada, a obra do Senhor é realizada por aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Não é assim, irmãos? Porque é os que estão cheios do Espírito Santo que querem estar fazendo, servindo e envolvidos, e estando perto, e socorrendo, e emprestando o ouvido, e dando um abraço. Quem não está cheio do Espírito Santo está reclamando que está faltando tudo isso. Você percebe ou não? Mas quando o Espírito vem sobre nós, nós nos unimos. Quando o Espírito vem sobre nós, irmãos, nós nos enchemos de esperança. Versículo 22. Eu os farei uma única nação nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles, e nunca mais serão duas nações. Versículo 23. Não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis,
nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas. Eu os purificarei, eles serão o meu povo, eu serei o Deus deles. Quando o Espírito Santo enche nossos corações, irmãos, nós queremos viver em santidade. Aquele pecadinho que você fala assim, concessãozinho, pecado. Eu lembro de alguém, irmãos, uma pessoa chegou aqui para mim aqui um dia, e depois da pregação, conversando comigo, ele falou, mas pastor, o senhor acha mesmo que é desse jeito? Foi isso mesmo, irmão. O senhor acha mesmo que é desse jeito? Quase que como a Bíblia é um ideal, não o real. A gente prega o ideal para chegar no real. Então ele estava dizendo, o senhor acredita nisso mesmo? Sim, a Bíblia é o ideal e nos conduz ao real. Só que quem faz esse ideal dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos cheios do Espírito, nós andamos em santidade. Você vive em santidade. Você tem esperança, você tem unidade e você vive em santidade. Amém, amados? Viverão na terra que eu dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. Eles e os seus filhos e os filhos dos seus filhos viverão ali para sempre. O meu servo Davi será o seu líder para sempre. Essa profecia de Ezequiel, ela se encerra falando da obra de Deus, que ele começa sobre Israel, que está lá no livro de 600 anos antes de Jesus, mas apontando para a obra que Jesus faria na cruz do Calvário. Completando, consumando a profecia de Joel no capítulo 2, que ele diz que depois o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Pedro, tomando esse texto de Joel, diz que isso aconteceu no dia do Pentecostes, quando o Espírito foi derramado sobre toda a igreja, e todos foram cheios do Espírito Santo. Quando você lê a igreja de Jerusalém, capítulo 2, 3, 4, 5, depois entra nas histórias de Paulo, mas a igreja de Jerusalém é uma igreja que vive unida, que vive cheio de esperança, que vive cheia do Espírito Santo, que vive em comunidade, compartilhando tudo o que eles têm. Eu e você precisamos de esperança em nosso coração, e para isso nós precisamos nos encher do Espírito Santo. O Senhor fez isso com Israel, e esse é o caminho que o Senhor tem para mim e para você. Encham-se do Espírito. O Espírito é a esperança minha e sua. E às vezes nós podemos nos distanciar dessa verdade, e o que o Senhor faz, irmãos? Ele nos busca e nos traz de novo a comunhão, nos traz de novo a unidade, nos leva de novo à santidade, nos leva de novo à esperança e ao desejo de compartilhar o que temos com os que estão ao nosso redor. Eu quero orar com você nesse momento. Ser cheio do Espírito Santo é viver a vida em comunidade e ter a esperança renovada. Nós vivemos dias de muita pressão mesmo, né? Já era antes da pandemia, depois da pandemia a coisa ficou mais difícil ainda. E há muita pressão em todo o tempo, área econômica e saúde, relacionamentos, e governo, e política, religião. E a gente percebe muitas pessoas que ainda são evangélicas, mas parece que se esvaziaram totalmente do Espírito de Deus. Já conhece os textos bíblicos, já conhece tudo que é ser igreja, estão inventando novas igrejas agora, tudo que é tipo de igreja, mas nada disso, ou tudo isso, sem o Espírito Santo, é nada, porque não há esperança. Eu quero orar com você, para que o Senhor nos encha do seu Espírito, e traga esperança. Restaura-nos, Senhor, como o Senhor faz, quando manda chuva em terra seca.
Restaura-nos, Senhor. E o Senhor ouviu a oração do salmista e enviou o seu Espírito sobre nós. O Espírito foi dado e eu e você podemos nos encher dele. O Espírito é dado a todos nós, irmãos, indistintamente. O Espírito é derramado sobre nós. A palavra Espírito, pneuma, tem outros termos no hebraico, no grego, mas enfim, é encher-se dele. Imagine uma bexiga cheia de ar. O Espírito é como esse vento, é como esse ar. E eu e você precisamos nos encher dele. Se nós não estamos cheios do Espírito Santo, é porque estamos cheios de algumas outras coisas. E essas outras coisas fazem com que a vida pese demais sobre nós. O Senhor quer nos encher do seu Espírito e trazer esperança aos nossos corações. Eu quero orar com você. Esperança para a sua vida, para os seus relacionamentos, esperança para o seu ministério, esperança para os seus projetos, esperança para a vida. Vamos orar? Se o Senhor tem falado com você, talvez tenha, é possível que a palavra dele esteja apontando para você alguma coisa que precisa ser mudada. Não há enchimento do Espírito sem arrependimento. Nós encontramos isso no Salmo 126, encontramos isso em Ezequiel 36, 37. Não sem arrependimento. Arrepender-se é enxergar em si aquilo que precisa ser mudado e reconhecer a incapacidade de mudar e pedir: Senhor, me encha, para que eu experimente a sua glória. Vamos orar? Pai, nós oramos em nome de Jesus, agradecidos pelo privilégio, Senhor, o privilégio de ouvirmos a sua voz nos chamando para nos enchermos do seu Espírito, nos lembrando, Senhor, como que coisas materiais e boas nos trazem tantas alegrias, mas que nós precisamos mais do que isso. Precisamos do seu Espírito que nos completa e que nos faz ter a alegria que nada, Senhor, que nos cerca pode trazer. A alegria, Senhor, da comunhão, a alegria da esperança, a alegria de nos sujeitarmos à sua palavra, a alegria, Senhor, de estarmos ouvindo a sua voz, a alegria, Senhor, de estarmos nos arrependendo. Senhor, continue a agir em nós e nos enchendo do seu Espírito Santo. Nesses dias de aflição, de dor, de ansiedade, de angústia, de pressão que nos cercam de todos os lados, nós precisamos nos encher de Ti, Senhor. Senhor, como o Senhor disse que faria com Israel, e nós sabemos que essa mesma palavra é para nós, a sua igreja. Venha, Senhor, escrever a Tua palavra em nosso coração, para que ela não seja pesada a nós, Senhor, mas para que ela nos traga alegria, cura no corpo, cura nas emoções, cura no físico, e nos traga sobretudo o seu Espírito, ó Deus, que sopra a vida em nós. Encha-nos do seu Espírito Santo, Senhor, para caminharmos na vida, testemunhando o teu nome, testemunhando que o Senhor nos chamou para ser o teu povo e a tua igreja, testemunhando a justiça, a bondade e a misericórdia, Senhor, aos que estão em nosso redor. Em nome do teu Filho Jesus, nós oramos agradecidos. Amém.